Eu hoje resolvi um tema que eu creio que ele é o fundamento da nossa fé. É um tema que talvez não entenda o verdadeiro. As igrejas passam por isso. As igrejas estejam sucumbindo. E esse tema foi um tema que eu reservei há um certo tempo. Eu tinha deixado ele reservado para falar. É um tema ao mesmo tempo simples, mas tão difícil. Jesus, a razão. O apóstolo Paulo, na sua carta, ele, no intuito de resolver o problema que ele usa algo que tem de mais maravilhoso, que é a teologia do que é Cristo. E ele começa a mostrar que através do exemplo os problemas poderiam ser resolvidos. E na carta aos do versículo para ler esse texto. Filipenses 2, do versículo 11. Tendem vós o conhecimento que eu tenho, subsistindo em forma de Deus, não antes, a si mesmo, assumindo a forma de Deus, tornando-se em semelhança e reconhecendo a si mesmo, tornando-se obediente de morte de cruz. Também Deus e lhe deu o nome para que o nome de Deus na terra e debaixo da terra, e toda a confessa que Jesus para a glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Maravilhoso. O nome do teu ó Senhor, nome que transforma, nome que salva, nome que purifica. Ó Deus, e que o teu Santo Espírito, que cada um, ó Senhor, faz essa obra poderosa nessa noite. Que tua palavra possa impactar os nossos corações. Que a tua palavra possa curar as nossas vidas. Que a tua palavra possa e que a tua palavra, Senhor, desvende o segredo da tua palavra. Ó Deus, isso é o que eu te peço, te agradeço. Do teu filho amado Jesus. Amém. Meus irmãos, existe uma verdade
Eu não sei por que você está aqui. Eu não sei por que você está aqui. Eu não sei qual a tua motivação de estar aqui na igreja. Mas eu queria nessa entender o que é ser um cristão. O que é que me leva a ser um cristão? E essa cristologia, esses versículos, eles abrem os nossos olhos para nós essa fé. Para nós talvez porque eu sou tão porque eu não consigo, porque eu não sou fiel. Nós vamos entender o que Cristo fez, o que Cristo fez, o que Cristo tende em vós o mesmo pois ele subsistir, não usurpar o ser igual a Deus. Essa palavra ela é muito significativa, porque ela descreve aquilo que não pode ter, aquilo que é inalterável. E a palavra de Deus não como antes Jesus, diferente do que Jesus, quando em momento ele mantém, mas ele de forma voluntária, ele abriu mão da sua glória, ele abriu mão do seu poder, ele se esvaziou. E é muito interessante que esse termo esvaziar, ele significa secar, tirar a alma. Jesus, ele abriu mão da sua ele mas ele de forma voluntária do seu poder, da sua presença, do seu livre. A palavra de em porque isso são verdades bíblicas. Diz o seguinte: e agora glorifica o Pai com a glória que antes Jesus, a glória de Jesus, mas ele se esvaziou quando ele estava aqui no mundo. Em João capítulo 30, a palavra de Deus, eu não posso na o meu juízo é justo, porque não procuro e sim a daqui. Jesus, ele renunciou o livre, ele não mais fazia, ele fazia a vontade do Pai. Ele detinha todo o poder, ele detinha toda a autoridade, ele detinha toda a glória, porque em momento algum ele se manteve, mas ele de opção por sacrifício
comodidade. Ele abriu mão de tudo isso. Ele se esvaziou do seu atributo. Jesus, ele o Filho de Deus, ele não nasceu, ele nasceu no manjedoura. O Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo, Deus, ele serviu. E a palavra de Deus nos diz que ele veio para em Marcos, capítulo 10, diz para servir e dar a vida em resgate por muitos. Esse é o Jesus que você é. Detentor de todo poder, detentor de toda autoridade, detentor de toda majestade, detentor de toda riqueza, mas abriu mão de tudo isso. Ele se sacrificou. Tem muitas pessoas desde que não lhe custa, o meu sacrifício, ele vai até o céu. Quando começa a caro, quando começa a que eu tenho de preço, quando começa a tirar da zona de eu não me sacrifico. Jesus, ele serviu. Jesus, ele a cruz de Cristo, ela é a grande ênfase da Bíblia. Existem três características a respeito da morte da cruz. A morte de Cristo possuía três características. Primeira, ela era muito. Existia um adágio aqui, uma pessoa crucificada, ela morria 1000 mortes. Alguém que era crucificado morria de morte. Só delinquentes e malfeitores eram sujeitos à morte. A morte de cruz é muito dolorosa. A pessoa vivenciava cãibra, asfixia, dores atrozes. Não era uma morte, era uma morte lenta e muito dolorosa. Jesus passou por isso. A morte de ela era a pessoa era açoitada. A pessoa depois ela tinha que carregar até o local da sua morte. E naquele caminho em que ela carregava a sua, ela era ultrajada, ela era desmoralizada. A morte de Cristo em Gálatas, no capítulo 3, no versículo 13, diz o seguinte: Cristo nos resgatou da morte, fazendo porque maldito todo aquele que for pendurado em madeira. A morte de Cristo é a morte maldita. Meus irmãos,
Mas nós não devemos olhar para a morte de Cristo apenas sob a perspectiva do sofrimento. A grande questão é: por que ele morreu na cruz? Por que Cristo morreu na cruz? Será que ele morreu na cruz por causa da mudança de vida? Será que ele morreu na cruz por causa da inveja? Será que ele morreu na cruz por causa da carne? Que ao invés de nós as mãos, Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Nós estávamos presentes naquela, não como meros pecadores, mas foram os nossos pecados que levaram Jesus àquela cruz. A cruz, meus irmãos, é a maior experiência. A palavra de Deus, nós vivíamos a nossa classe, o pecado ele nos afastou. E Deus, por causa do nosso ele mandou para de falha. Ou seja, ele morreu. É o ato da salvação de Deus. E nós muitas vezes não entendemos. Nós não sabemos nós não sabemos o que Cristo. Nós não sabemos. Eu vi a história de o pastor Caio, que era o pai do pastor. No testemunho dele, a sua esposa era evangelista. E ele, um homem muito rico, cheio de diamantes, casado, e não queria nada com Deus. E ele sempre um dia ele resolveu chegar à porta da igreja, e quando ele a classe e ele ouviu a professora, o que é fé? Aí ele parou assim, e a mulher chegou e disse, a fé é a aí ele olhou assim e disse, rapaz, esse livro vai me ajudar no tribunal, vai me trazer cultura. Traga a Bíblia. Aí a mulher ficou, trocou a Bíblia, aí ela disse, aí, você tem que ler para o final. Para você entender ele, comece a e siga. Quando você para a gente, ele na madrugada, ele chegou na cruz, e ele ali chorou de forma tremenda e disse, Jesus, eu te matei. Foi eu que te matei.
que te coloquei ali na cruz. Meu irmão, traz aqui. Mas se não é esse sentimento que você, se você não tem, e que por e que sugere, se não é esta tem que ser. Esse Jesus, ele morreu. Mas a palavra de Deus, essa história encerra aí. A partir do versículo 6 e diante, a partir do versículo 7 diz, assumindo a terra, tornando tornando pelo que também, versículo 9, Deus o sobrepodeira e lhe deu que está o nome. Jesus, ele não permaneceu, ele foi exaltado. Deus o exaltou. Ele ressuscitou. Diferente de Judas, diferente de Tomé, diferente de Allan e muitos. O meu Jesus, o seu Jesus morreu, mas ressuscitou. E Deus o exaltou. A exaltação de Cristo é um exaltação. Deus o levantou da morte, o levou para o glorificou. Essa palavra do grego significa, ou seja, não foi um exaltação. Jesus, ele foi o Deus, lhe deu nome, que é sobre o nome. E esse nome pertence a Deus. Esse nome é nosso. E por meio desse nome, vidas são transformadas. Por meio desse nome, enfermos são curados. Por meio desse nome, por meio desse nome, orações são respondidas. O nome de Jesus, ele se e Deus exaltou. Esse Jesus que você serve, esse Jesus que nós amamos, não existe nome sobre o nome dele. O grande título pelo qual Jesus na igreja Jesus Kyrie, ele começou como um nome dado a amo e proprietário. Chegou a ser
um título dado ao oficial dos imperadores. É um nome dos imperadores. Também os deuses. Mas quando Jesus era chamado, significa interessante que, na verdade, da Bíblia, Jesus era Espírito, significa que ele todo o poder nas mãos dele. Nem Deus com ele. Não existia do que foi lhe dado Jesus, Senhor dos Senhores. A palavra Senhor, ela é proferida. Senhor Jesus. Paulo nunca porque não é servo. Ele agora é Senhor. E a palavra de Deus para que terra e paz e toda a que Jesus para a glória de Deus Pai. Esse nome que todos se dobrará perante ele. Todo joelho na terra, anjo, potestade, mesmo que você dia você dobrará perante o Senhor Jesus. Nome que é sobre todo mundo. É interessante observar que esse texto da palavra de Deus ele foi um hino cantado na alguns teólogos falam que Paulo se apresentou para mostrar como alguns teólogos dizem, mas a verdade é que há muito tempo atrás os nossos pais da fé possuíam uma criatura e com certeza nessa consciência estava por isso que eles morriam para Cristo. Talvez você nunca tenha porque você talvez você nunca o que Cristo fez por você. Não é o medo de ir para o inferno que vai te fazer tomar essa decisão. O que vai te fazer essa decisão é você olhar para Deus, olhar para Cristo e dizer, Jesus, eu acho muito. O que eu tenho de mais valor para te dar é a minha vida. Meus irmãos, vai valer a pena. Vai valer a pena
Porque esse Jesus, que é que Deus o exaltou, se ele se tornar, sua vida vai passar. Talvez nesse ponto, talvez nessa esteja, talvez talvez você não consiga, porque você porque você Jesus, nome, proclame isso, meu irmão. Proclame isso, meu irmão. Jesus, nome, adore esse Jesus. Sirva. Não existe na terra maior do que Ele é capaz de libertar. Ele é capaz de salvar. Enquanto o grupo eu queria que você ficasse entendendo a letra desse. Eu quero que você reflita na verdade de você estar aqui. Quando você levanta e quando você o que foi que essa é a essência do Evangelho. Essa é a cristologia mais elevada. O entendimento de quem Jesus é e do que Ele fez por nós. Que Deus possa nos abençoar essa noite. Graça e paz, vamos convidar a amada igreja para ficar de pé, para que a gente possa louvar o nome dEle e dizer que o nome de Jesus está acima de todo nome. Declara comigo. Abriu mão da sua glória e semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou e a si mesmo se humilhou e como filho obedeceu até a morte, em morte de cruz, mas o grande Deus, o nosso Pai, Ele o exaltou, e lhe deu um nome que é sobre todo nome no céu e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus todo joelho se dobrará e
toda língua confessará que Ele é o Senhor. Então declare Jesus, Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Abriu mão da sua glória e semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou e a si mesmo se humilhou como filho, e como filho obedeceu até a morte, e morte e cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome, no céu e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Jesus é o Senhor. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Declare: seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome. A sua igreja vai declarar que Jesus está acima de todo nome. Jesus, declara mais uma vez: Jesus, Ele está acima de todo nome. Nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo